Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a briga entre o Nunes e o Marçal que a imprensa está querendo causar, tá, gente? Eu quero chamar atenção para vocês, isso é muito importante. A imprensa está adorando as Marsalete radical, dizendo que não que vai votar nulo, que vai votar no Boulos e coisa e tal. Olha só, o pessoal do Marçal precisa tomar cuidado, principalmente o próprio Pablo Marçal, tá? Se ele ficar nesse negócio de ficar em cima do muro e o Boulos acabar ganhando, isso pode ter um efeito MBL no eleitorado do Marçal. O Marçal tem que ficar atento para isso. Vamos entender esse assunto aqui, porque eu chamo a atenção de vocês. Aqui, ó, olha as manchetes da Metrópole. Nunes diz que não quer apoio de Marçal e não vai procurá-lo. Ele não falou nada disso. A imprensa está colocando palavras na boca do Nunes justamente para jogar o pessoal do Marçal contra o Nunes. É lógico que a imprensa quer isso. A imprensa quer a vitória do Boulos. Quanto mais os eleitores do Marçal acharem que o Nunes é contra o Marçal ou que o Marçal é contra o Nunes e coisa e tal, para a imprensa, para o Boulos, isso é melhor. Então tomem cuidado com isso, os eleitores do Marçal e a própria equipe do Marçal. Pense muito bem nisso daí. Porque a opção de ficar agora dizendo que, não, vou votar nulo ou vou votar no Boulos, como alguns eleitores do Marçal estão falando aqui, coisa e tal, sempre vai ter um eleitor maluco ou outro que vai fazer isso, e é direito das pessoas. Quer votar nulo, quer votar no Boulos, direito de vocês. Eu só alego para vocês esse é o problema. Vão ficar marcados igual o MBL, que ficou nesse negócio de votar nulo, não sei o que lá, que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa em 2022, e agora a gente está se ferrando com Lula por aí, e eles não podem criticar. Eles disseram que era a mesma coisa, não é mesmo? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chan Desesperado, Bernard Fraga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha como é que a imprensa está distorcendo e está botando lenha na fogueira. Eu falo para vocês, tomem cuidado com isso. A imprensa e algumas pessoas na internet também, nas redes também, estão botando lenha na fogueira. Por quê? Porque querem a vitória do Boulos, é lógico que querem. E sabem que a melhor maneira do Boulos ganhar é o pessoal da Tabata vai apoiar o Boulos integralmente. Repara que o Boulos não criticou a Tabata, não falou nada. Por mais que a Tabata tenha dado uma espinhada no Boulos forte, no último debate, né, tenha colocado o Boulos numa saia justa no último debate, o pessoal da esquerda não está nem aí. Não vão querer criticar, não querem criar confusão entre Tabata e Boulos agora. Por quê? Porque é importante. Os eleitores da Tabata vão para o Boulos, a maior parte deles pelo menos, né? Então, no final das contas, a ideia é juntar. Porém, no caso do Nunes e do Marçal, o pessoal quer o contrário. Por que o pessoal quer botar o pessoal do Marçal e o pessoal do Nunes brigando? Porque eles querem dividir essa turma, e dividindo essa turma, se muito eleitor do Marçal não for votar, ou votar branco, ou votar nulo, ou votar no Boulos, aí o Nunes se ferra, né? Só que aí, o que acontece? Esse tipo de coisa vai acabar reverberando para o Marçal da mesma forma que o MBL em 2022. Eu considero um enorme erro do MBL ter apoiado o voto nulo nas eleições de 2022. Eu mesmo já falei e repito, se tiver votação do MBL contra o Boulos, eu voto no Boulos contra o MBL. Falei mesmo, por quê? Em retaliação ao que o MBL fez em 2022 contra Bolsonaro. Faria diferença o MBL ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno? Não faria diferença nenhuma para eles, era só admitir. Olha só, os dois são ruins, mas o Lula é muito pior que Bolsonaro. Pronto, votem no Bolsonaro. O Bolsonaro é melhor do que o Lula, mas não quiseram isso, deixaram nulos. Voto nulo. O que aconteceu? Ficaram marcados como ajudando o PT. Hoje em dia tem dificuldade com um monte de coisa. Elegeram uma vereadora aqui em São Paulo, mas foi só isso que eles conseguiram, nada além disso de significativo. No final das contas, estão marcados por essa escolha errada. Ficaram do lado da esquerda contra Bolsonaro e vão para sempre pagar o preço disso daí. Cuidado o eleitor do Marçal, cuidado o próprio Marçal. O Marçal, se entrar nessa brincadeira de defender voto nulo, de defender voto no Boulos e coisa e tal, pode ficar marcado do mesmo jeito, né? Enfim, olha só, olha como é que a imprensa está querendo sacanear, está querendo a briga, né? Nunes diz que não quer apoio do Marçal e não vai procurá-lo, né? Aí está dizendo aqui, ó, se eu for procurado, vou dizer a ele que espero que tenha aprendido com os erros e que possa fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu de errado. Ele não disse que não vai apoiar o Marçal, não disse disso, não disse que não quer apoio do Marçal, não, ele disse que não vai procurar o Marçal. O próprio Marçal, aqui ó,
O próprio Nunes falou que o eleitor do Pablo Marçal é fundamental. O Nunes está disposto sim a conversar com o Marçal, com certeza. Não tem nada de errado nisso daí. Ó. Nunes fala em buscar eleitor de Marçal para conter Boulos no segundo turno. Né? Há uma situação antagônica contra a extrema esquerda. Ou seja, o Nunes ele não está falando diretamente que não, ele falou que não vai procurar o Marçal, mas que certamente haveria espaço para isso, né? E aqui, ó, o Marçal mesmo condiciona apoio no segundo turno à incorporação de propostas e diz que não vai mais disputar a prefeitura de São Paulo, né? Para mim já está claro que o Marçal de propósito se auto-sabotou no finalzinho exatamente para preservar o status de candidato antissistema para 2026. Faz todo o sentido do mundo. Ele agora está com um cacife muito grande, não só em São Paulo. Se ele ganhasse a prefeitura de São Paulo, ele ia ter que governar. E governar é complicado, meu amigo. Ele ia ter que fazer escolhas, ia ter que fazer compromisso, ia estar numa situação de que poderia ser criticado, não seria mais o antissistema. Você só é antissistema uma vez na sua vida política. No momento que você ganhou a eleição, você não é mais totalmente antissistema agora. Você tem que fazer negociação, tem que, né, ceder em alguns pontos e coisa e tal. A visão que o Marçal teve foi o seguinte: já que eu só posso ser antissistema uma vez, eu vou ser em 2026. 2026 eu posso beliscar. Não, o Marçal com certeza ganha deputado e senador. O estado que ele escolher, ele ganha, não tenha nem dúvida. A questão é, ele pode até beliscar um governo de estado, pode beliscar até a presidência da República. Vai conseguir alguma coisa? Depende. Depende dele conseguir manter essa força dele. É o que eu falo para vocês. O pessoal subestima Bolsonaro. Mesmo na direita, muita gente subestima Bolsonaro. O MBL é o exemplo de um pessoal que subestimou Bolsonaro. Ah, não, Bolsonaro só ganhou porque as redes fizeram apoio a Bolsonaro, porque ele era o antissistema e coisa e tal. Não é só isso, não. Bolsonaro tem um histórico de briga contra a esquerda que é mais antigo do que qualquer um do MBL, que o meu, que qualquer um do Marçal, um monte dessas figuras que aparecem por aí, nenhuma delas tem um histórico tão forte de luta contra a esquerda quanto o Bolsonaro. E o povo percebe isso. A população, voto, não é só internet, não. A internet é importante pra caramba, é cada vez mais importante. Eu falo nisso todo dia. Cada vez mais a internet é muito mais importante que televisão, que outras coisas, mas não tenham ilusão, a população não pega a informação só na internet, ela tem o histórico dela, ela conhece o que está acontecendo. Bolsonaro é muito mais forte do que o pessoal tem por vista. Criticam o Bolsonaro por algumas coisas que ele fez durante o governo dele. Que ele elegeu, botou o Aras, botou não sei quem, coisa e tal. É o mesmo papo do MBL, reparam isso? É o mesmo papo do MBL que vem para criticar Bolsonaro agora, esse pessoal. Mas no final das contas, as escolhas que o Bolsonaro fez foram compromissos que são necessários. O pessoal só é antissistema uma vez, meu amigo. Uma vez que você está lá em cima, que você é o presidente, que você é o governador, que você é o prefeito, você tem que fazer concessões, você tem que governar, você tem que ceder, tem que ter tudo negociado. Nada é você querer fazer o que quer, né? Então, é muito importante notar isso, tá? Eu acho que o Marçal tem uma excelente futuro na política, ganha para senador e para deputado o que ele quiser, mas eu tenho dúvida se ele ganha para presidente, tá? Pode ser, se ele tiver o apoio de Bolsonaro, quem sabe qual vai ser a situação em 2026, pode ser que Bolsonaro apoie o Marçal em 2026, é uma possibilidade, a gente não sabe como é que vai estar a situação até lá. Eu acho que não vai ser isso, eu acho que o Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio ou então a Michele Bolsonaro, mas ainda está cedo, 2026 está muito lá na frente, né? Agora, eu alerto o pessoal que apoia o Marçal, o pessoal que está no entorno do Marçal, cuidado com o efeito MBL, isso é fatal. Isso matou a Joyce, matou o Alexandre Frota. O Frota ganhou para vereador, ganhou como vereador em Cotia, né? O cara teve que caçar a menor coisa possível que ele poderia ter voto ali, conseguiu se eleger lá. A carreira política dele está encerrada no final das contas, né? E o próprio MBL, o MBL tinha um potencial de crescimento enorme, bastava ficar do lado do Bolsonaro, mas insistiu em brigar com o Bolsonaro e pior, brigar com o Bolsonaro nem é o pior. O pior foi eles terem insistido no voto nulo em 2022. Essa ideia de que, se não é o meu candidato, então eu quero que a mesma coisa, Boulos e Nunes é a mesma coisa. Não, não é. Eu falei para vocês, eu sempre fui a favor do Nunes, mas se fosse Marçal e Boulos para o segundo turno, eu ia vestir a camisa do Marçal, não tenha dúvida. O próprio Bolsonaro falou isso. Segundo turno é Marçal e Boulos, tem que votar no Marçal. O ponto central é fugir da esquerda. No momento que o Marçal, se acontecer isso, né? Se esse pessoal aqui, olha só, eleitores do Marçal invadem redes de Bolsonaro para reclamar e vou de Boulos só de raiva.
Se isso aqui ficar marcado no Marçal, meu amigo, se o Marçal encampar essa história aqui, enquanto é algum eleitor ou outro chateado da vida, querendo votar no Boulos, meu amigo, boa sorte para você aí, seja muito feliz, ninguém se importa porque vai ser uma quantidade pequena. Mas se o Marçal encampar essa mensagem de votar nulo ou votar no Boulos, ele vai estar cometendo o mesmo erro do MBL e vai colher o preço disso em 2026 também. Tomem cuidado com isso. Antes de mais nada, essa é uma luta contra a esquerda. É uma luta contra o Boulos. Se ficar nessa coisa de, é a mesma coisa, Nunes e Boulos, é tudo esquerda e coisa e tal, vou votar no Boulos ou vou votar nulo porque não interessa, não tem ninguém da direita lá. Cuidado, esse é o mesmo papo do MBL. O MBL se ferrou nessa história, o Marçal pode se ferrar também. Eu não acredito, o Marçal é esperto demais para isso. Ele não vai comprar esse discurso de, vou defender voto nulo e voto no coisa, né? Ele já falou aqui, ó, ele pode apoiar o Nunes desde que ele incorpore propostas e coisa e tal. Beleza, isso daí incorporar proposta é tranquilo, dá para negociar alguma coisa. Eu acho que o Nunes deveria procurar sim o Marçal, tá? Deveria conversar com o Marçal sobre apoio. Acho que seria importante. Por quê? Porque sim, ficou claro nessa eleição que há um público em São Paulo que quer um candidato antissistema. Então é importante atender, ouvir esse público, dar um apelo a esse público, conversando com o Marçal. Não custa nada conversar com o Marçal, não é um problema isso, né? Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a definição do Nunes, mas eu alerto vocês isso. Olha só, a imprensa quer a briga do Marçal com o Nunes. Tudo que eles querem é isso, porque isso ajuda o Boulos, né? Eu espero que tanto o Nunes quanto o Marçal sejam inteligentes e estratégicos o suficiente para perceber que isso é tudo que o Boulos quer. O ideal é os caras fazerem alguma coisa, não precisa ficar amigo, não é que o Nunes vai ficar amigo do Marçal ou o Marçal vai ficar amigo do Nunes, não é nada disso. É uma coisa delicada, é um negócio de um símbolo de paz, para só você botar o ponto importante. O mais importante é derrotar a esquerda radical, é derrotar o Boulos. Você acha que o Nunes é esquerda? Direito seu. A questão é, na melhor das hipóteses, o Nunes é centro-esquerda, não é? Então, ganhar da esquerda radical já é uma coisa que já ajuda, já é um ponto positivo no final das contas. Sempre tem um menos pior. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei na eleição de 2020 que não ia votar no Crivella, porque o Crivella fez todo aquele negócio de pandemia, eu estava muito puto com ele naquele momento. E entre o Crivella e o Paes, para mim era a mesma coisa. Me arrependo disso, deveria ter votado no Crivella. Entendo que a briga dos evangélicos aqui no Rio contra o Ramagem, em muita parte, em muito tom, foi justamente por conta disso, porque os bolsonaristas abandonaram o Crivella, que era evangélico. Não foi por ele ser evangélico, foi por conta da pandemia. Mas o pessoal não votou no Crivella, o Crivella acabou perdendo por Paes. Agora, meio que o pessoal evangélico aqui no Rio de Janeiro deu troco. Ficou do lado do Paes, e aí o candidato do bolsonarismo, o Ramagem, acabou não ganhando, né? Tudo bem que o Ramagem era pouco conhecido aqui, teve outros problemas também, né? O Ramagem está mais numa de se cacifar para 2026 também, eu imagino. Mas não faço mais isso. Da próxima vez eu vou tampar o nariz e votar do menos pior de qualquer jeito, porque, meu amigo, sempre tem um menos pior. Não tem essa ideia. É sempre isso. Quem fala assim, não, mas é muito triste a eleição de ficar votando no menos pior. Toda eleição é o menos pior. Todo político não presta. Não existe político bom. Não, eu sou a favor do Bolsonaro. Acho o Bolsonaro um político bom? Não. É o menos pior. É sempre o menos pior no final das contas. O ideal é o mundo, é não existir governo, né? Outra coisa engraçada desses votos do Boulos é como é que o Boulos ganhou nos bairros ricos, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. A esquerda está totalmente desconectada da realidade. O Boulos só ganha entre os ricos. É igual o Freixo aqui no Rio de Janeiro. Quem que você acha que vota no Freixo? Quem que você acha que votou na Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro? Foi a comunidade que ela vinha? Não, foi o Leblon. Foi os bairros mais ricos aqui do Rio de Janeiro que votam nesse pessoal. É impressionante como é que existe e é concreta a elite aristocrática socialista do Brasil. É exatamente isso. É o pessoal rico querendo manter pobre usando o socialismo, contra o capitalismo, né? A gente tem que derrubar esse pessoal. Não interessa, o Nunes é centro-esquerda, você considera ele centro-esquerda? Ok, é justo, eu acho que ele é centro, mas centro-esquerda tá razoável também. De qualquer forma, ainda é melhor do que o Boulos, que é de extrema esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.